Boa noite, queridos irmãos, que possamos ser abençoados por Jesus e por essa espiritualidade que sempre nos assiste e nos guia. Então nós vamos dar início aos estudos da noite com o Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, Mundo Normal, Primitivo. A pergunta de número 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Ou seja, fora do mundo material que vemos? A resposta sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então eu peguei aqui para a gente dar uma complementada no estudo, o Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês. Pergunta, questão 84, comentada. A razão nos diz que, se existem espíritos, haverá de existir um mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos, e é de senso comum entre os espiritualistas que as dimensões de vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol e com este no espaço infinito. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias sem conta, postos de socorros e variações de assistências por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam nesse abençoado campo de vida. A Terra é uma cópia dessas construções que podemos chamar fluídicas. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes desta grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. Então, olha que lindo que é o plano espiritual, né? É todo esse plano nosso material, é toda a Terra preparando os espíritos para vir. Então, sim, o mundo dos espíritos, gente, existe. É perfeito, tá? É uma preparação perfeita para vir para a Terra. É muito mais perfeito do que aqui na Terra. A perfeição é lá, tá? Então agora nós vamos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, itens 4, 5 e 6. Abandonar pai, mãe e filhos. Que lindo, né? A gente tem uma vontade de sentar ali naquela roda. Toda vez que eu vou fazer esse estudo, eu falo, gente, será que eu já sentei ali? É muita pretensão, né? Mas dá uma vontade de sentar ali. Nossa gratidão a Kardec pela ousadia, pela coragem de trazer para nós esses versículos. Por que coragem? Versículos como esses careciam de interpretação e eram feitas sem a luz da doutrina espírita, porque ela ainda não existia, né? Não existia doutrina espírita quando esses versículos já surgiram. Coragem, porque esses versículos vamos encontrá-los todos debatidos pelas igrejas da época. De que forma, gente? Velada.
até por falta de entendimento. Sim, porque era de difícil interpretação, né? Abandonar pai, mãe, será que Jesus disse isso? Jesus que veio trazer amor na terra, ele diria abandonar pai, mãe, irmãos? Então a igreja também trouxe todos esses ensinamentos de uma forma velada. Por quê? Porque era de difícil entendimento. Aí vem Kardec, inspirado pelas vozes do céu, tirar o espírito da letra e dissipar as más impressões sobre o que Jesus estava falando. Abandonar pai, mãe e filhos. Afinal, Jesus falou ou não falou? Esse capítulo é um tanto quanto complicado. Não podemos deixar de mencionar a importância do esclarecimento desta passagem, para que a gente pudesse hoje ter um entendimento muito melhor, a fim de lançarmos luz nas trevas da nossa ignorância. Porque realmente, através dos ensinamentos de Kardec, é que nós fomos esclarecidos. Graças ao trabalho de codificação de Kardec, tivemos esse esclarecimento. E aqui estamos nós estudando e esclarecendo a doutrina espírita na medida da nossa capacidade. Então, graças a esses estudos, graças à doutrina de Kardec, aos esforços lá de trás, é que foram tirando o véu da palavra. É que nós fomos chegando a todo esse esclarecimento que nós temos hoje da doutrina espírita. Então nós temos uma doutrina abençoada, que nos esclarece muito. Abandonar pai, mãe e filhos. Item 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Este versículo é muito forte e nos chama a atenção. Se não houver o elemento espiritual ali, é como se Jesus estivesse destruindo a família. Então nós temos que tirar o espírito da letra. No item 5, então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receberá já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Ó a promessa de Jesus, já que não receberá já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, de 28 a 30. Jesus fala claramente da recompensa daqueles que deixam pai e mãe. Faremos aqui duas observações. Na primeira, falaremos de algo assim muito recente, assim, muito real, né? Que acontece no mundo da guerra no Oriente, onde filhos ou maridos, né, pais de família, estão deixando, né, seus lares e indo lutar em nome de algo mais valoroso, muito valoroso para eles, lutar em defesa de sua nação. Eles estão deixando filhos, estão deixando esposas,
É isso aí que é o exemplo. Abandonar seus lares, abandonar pais, abandonar mães, abandonar filhos, lutar em defesa de sua nação. Isso não consiste em abandono. Não quer dizer que eles estão deixando a afeição. Eles estão deixando os seus lares por algo muito valioso. Lutar em defesa da sua nação. Uma segunda observação: os filhos, quando se casam, deixam os pais, a família, mas não deixam de ter afeição. Eles deixam os pais, mas eles vão constituir a sua família. Eles vão exemplificar, eles vão estender uma nova família baseado naquele exemplo de amor e de família que ele recebeu dentro do lar. Então, é uma complementação, é uma extensão daquele amor que ele recebeu. Então, ele não está abandonando, ele está estendendo aquele amor, aquele exemplo de família que ele recebeu dentro do lar. Então, quando os filhos casam, eles também deixam o lar, eles também abandonam o lar, mas não é abandonar de virar as costas e dar um tchau e nunca mais ver, não. É um abandono de vínculo, é o abandono que mantém unido, é aquele abandono que constitui a família, que cria o laço, que mantém o laço de afeição. É esse abandono que Jesus está nos direcionando, que está nos indicando. Aquele abandono que constitui o vínculo. Outros saem para estudar, para trabalhar fora, para adquirir conhecimento, para acrescentar conhecimento na sua vida, na sua bagagem espiritual. Mas não deixam de gostar e não deixam de honrar seus pais por tê-los deixado. Um exemplo muito vivo que eu trago sempre dentro de mim, porque eu tenho isso comigo, que eu tenho uma filha que está 16 anos fora da minha casa, né? Que eu e Carlinho temos essa afeição, que nós temos longe dos olhos, mais perto do coração. Então, nós temos a nossa filha que foi buscar conhecimento, que foi estudar fora, que foi adquirir experiência, né? Que foi buscar conhecimento. Mas ela não se distanciou do coração da gente. Muito pelo contrário. A afinidade, a afeição ficou maior. Então, a gente tem que plantar essa semente da afinidade, de trazer os filhos para que eles possam ter sempre afinidade com os pais e vice-versa. Porque também não adianta a gente estar sempre com os filhos ou com os pais sempre junto e não plantar aquela semente da afinidade, do amor, da boa convivência, da boa conduta. Uma coisa é a gente deixar os pais para ir buscar algo maior, para o crescimento espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa moral. Veja que quando o filho ou o marido vai à guerra, ele está indo se arriscar nas linhas de frente, arriscando sua própria vida pela nação. Está cumprindo a tarefa de grande responsabilidade, ampliando seus laços afetivos, ampliando o amor ao próximo, ampliando quando ele vai estudar seus conhecimentos no Evangelho. Em momento algum, Jesus disse, cessar a afeição. Em momento algum, Jesus disse. Jesus não disse virar as costas para os seus pais. Não, Jesus não disse isso. Vamos pensar juntos. Chico Xavier deixou a sua família? Sim, Chico Xavier deixou sua família. A família o convidou a deixar a casa. Caso ele não mudasse o seu comportamento,
em relação ao trabalho pela doutrina espírita. Quantas pessoas, às vezes, a gente fica sabendo que vai no centro espírita ou vai em alguma religião escondido da família? Sabiam? Que tem gente que omite a religião. Qualquer religião que seja. Eu não posso falar, porque eu sou espírita. Eu vou lá na minha irmã, mas eu não posso falar, porque é todo mundo evangélico, eles não aceitam. Acontece isso. Então, quantas pessoas omitem a religião? Então, o Espírito Emmanuel nos alerta: renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do reino de Deus, as do céu. Então, quando lhe foi feita a proposta, o que foi que Chico escolheu? Escolheu deixar sua casa, escolheu deixar a família, o pai e os irmãos, porque a mãe dele já tinha partido, em nome de algo maior, que era o reino de Deus. Mas ele não deixou as afeições. Ele não deixou as afeições. Casos são contados na própria literatura espírita de ofertas materiais, de terra, de presente, de toda espécie, e ele os recusava, dizendo: tudo que eu preciso eu tenho aqui. Eu tenho muitos amigos. Chico largou tudo pela obra, ou seja, pelo trabalho no bem. Vai viver em outra cidade e ali se torna uma pessoa feliz, com parcos recursos, mas muito feliz. Então, observem que já neste mundo, muito mais que nos séculos vindouros, ele já tem a vida eterna. Ou seja, o Chico já recebeu por tudo o que ele teve que sacrificar, por tudo que ele teve que deixar, que ele deixou a sua família. Ele deixou muita coisa. Já foi muito grande aqui nessa resistência. E por que a gente pode dizer isso, né? Por que a gente pode dizer isso? Porque a vida dele já fala por si só. A vida do Chico já fala por si só. Olha aqui, alguém que teve o privilégio de cuidar do Chico nos seus últimos dias no cativeiro da carne, dizia: como essa criatura é doce. Quando venho lhe trazer alguma coisa, mesmo estando desse jeito, ele me chama de rainha. Obrigada, minha rainha. Ora, o que isso quer dizer, gente? Um homem que teve uma vida feliz, apesar dos problemas, trabalhou pela obra, pelo reino dos céus, viveu bem aqui e já recebeu uma grande recompensa, que foi viver feliz aqui na terra. Então, olha ali o que Jesus nos disse: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Olha aí, não foi isso que Jesus nos disse? Não foi isso que ele nos disse nos itens 4 e 5? Olha aí, o que o Chico fez, gente? Trabalhou pela obra. Ele trabalhou pela obra. Então ele recebeu já aqui na terra. Olha a felicidade. Por tudo isso, um homem que teve uma vida feliz, apesar dos problemas, ele trabalhou pela obra. Então é isso que a gente vê, e a verdade que Jesus deixou retratado por nós. No capítulo 1, não vim destruir a lei do Evangelho, ao qual Kardec insere a própria obra de Jesus
nos 10 mandamentos? Lá no 4º mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, estaria em total antagonismo se comparado com esse estudo da noite, gente, quando ele nos diz para abandonar pai, mãe e filhos. Se levado ao pé da letra, o termo abandonar dito por Jesus não é no sentido de virar as costas, de largar. Jesus, quando foi crucificado, deixou Maria desamparada? Não, claro que não. Observem lá na cruz, quando ele vira para o seu discípulo João Batista e diz: eis aqui tua mãe, João Batista. E vira para Maria, sua mãe, e diz: eis aqui teu filho, Maria. O que é isso, senão ele amparando sua mãe? O que é isso? Quando ele designa João Batista, seu discípulo, cita a obra de Humberto de Campos no Irmão X, quando João Batista cuida de Maria até a sua desencarnação. É Jesus amparando sua mãe quando ele se vê crucificado. Então, é a maior prova de amor. A família, a mãe, ele designando João Batista. Então a família, encerrando os itens 4 e 5, a família é um modelo de sociedade em miniatura que Deus ofertou ao mundo. E Jesus não desfez disso. Não desfez disso. Ele vive e vivenciou a família. Então não faz sentido quando a gente interpreta de forma que Jesus estivesse nos orientando a abandonar pai e mãe. Então, olha, esse estudo nós temos que fechar ele com um entendimento claro, nítido. Não faz sentido. Kardec deixou isso bem claro para nós, tá? Que a família é um modelo de sociedade em miniatura que Deus ofertou ao mundo e Jesus não desfez disso. Mas quando se vai em busca do reino de Deus, muitas vezes a família não acompanha. Aconteceu isso com o Chico Xavier. Eu deixei um exemplo muito claro, muito real aqui para vocês. A família não acompanha, então acontece ali uma necessidade na mudança de comportamento, mas não nas afeições, tá? Muda-se às vezes algum comportamento, mas não muda as afeições. Compreendendo o sacrifício dos pais para conosco e desenvolvendo assim o sentimento de gratidão. Então, quanto mais evoluído a gente está, mais a gente compreende os sentimentos de gratidão em relação aos pais. Não estão às vezes no mesmo caminho, mas as afeições são grandes, como disse, né, lá atrás, longe dos olhos, perto dos corações. Entrando então no item 6, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tem em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Permita-me antes que eu disponha do que tem em minha casa. Essa é a preocupação da grande maioria, os bens materiais. Meu reino não é deste mundo. Ele ainda não compreendeu a afirmativa de Jesus que este é um mundo transitório, passageiro. Então, o item 6, ele é um item importante do nosso estudo. Jesus lhe respondeu: quem quer, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Charrua é um instrumento
se a gente for olhar na parte da agricultura, é como se fosse um arado, tá? É como se fosse um arado. Mas eu estou falando aqui dos ensinamentos de Jesus. Então, colocar a mão na charrua, nos ensinamentos de Jesus, é quando nos colocamos a serviço de Deus. Prestem bem atenção, porque isso é muito profundo. Colocar a mão na charrua é quando nos colocamos a serviço de Deus. E olhar para trás é se distrair com as coisas mundanas. Ou seja, estamos aptos quando nos colocamos a serviço de Deus e nos concentramos e nos dedicamos e não nos distraímos. Então, o que aconteceu com aquele irmão? Ele colocou a mão na charrua, mas ele olhou para trás. Ele se distraiu. Então, ele não estava apto. O que Jesus queria? Que ele se colocasse a serviço de Deus, mas não se distraísse. Não se perdesse, não se distraísse. Porque a distração, às vezes, ela faz com que a gente traia. A gente traia a nós mesmos. Porque quando a gente dá uma distraída, a gente pode trair os nossos pensamentos. Então, estamos aptos quando nos colocamos a serviço de Deus e nos concentramos, e nos dedicamos, e não nos distraímos com as coisas mundanas. E não estamos aptos quando nos colocamos a serviço de Deus e nos mantemos distraídos com as coisas mundanas. Percebem a sua fala? Senhor, eu vou, mas deixe antes eu dispor do que eu tenho. Ou seja, deixe eu resolver umas pendências. Assim somos nós, assim sou eu, né? Deixe antes eu resolver com as minhas filhas. A gente está pegado, né? Pegado nos filhos, pegado no marido, pegado na casa, pegado nos bens materiais. Então somos nós, estamos sendo convidados a todo instante a serviço do Senhor. É muito bonito isso, gente, é muito bonito. Então agora vem aqui a nossa sabedoria. Não é porque às vezes eu estou apto ao serviço do Senhor, não podemos, porque estamos numa condição de mais entendimento, condenar aquele que não está apto aos conhecimentos de Jesus. Temos a responsabilidade de buscar essa ovelha desgarrada, mas buscar dentro da pedagogia do Cristo, de forma tranquila, serena, paciente e compreensível, sem exigir, sem forçar a sua natureza belicosa, a sua natureza de guerrear, aquela natureza de revolta, né? Nós vimos nesse estudo, dentro do próprio lar, divergências religiosas, níveis de percepções diferentes. Se estou apto aos ensinamentos de Jesus, não vou fazer julgamentos indevidos. É justamente o contrário. Eu preciso ter para com este irmão a mesma postura que Jesus tinha. A mesma postura que ele propõe, que é a da tolerância. Porque ele ainda não está apto. E por que não posso condená-lo? Porque tendo eu um nível de entendimento diferente ao dele, e quem mais é dado, mais será cobrado. Cabe-me a responsabilidade de buscar essa ovelha desgarrada. Então é aí que está o pulo do gato. É aí que está a nossa parcela de contribuição. É saber respeitar as nossas divergências, a nossa diferença.
O que a doutrina nos ensina, que a doutrina espírita nos ensina, que esses abandonos, aquele abandonar pai, mãe, irmãos, são necessários para que o homem aprenda a agir por si mesmo, confiando nas suas capacidades, desenvolvendo a responsabilidade dos seus atos, a fim de completar-se no conhecimento de si mesmo, aprendendo a viver em outros ambientes. É aquele que sai, né? Que busca um aprendizado, que vai para fora do país, que busca um conhecimento, é aquele que vai lutar, é aquele que vai à guerra. Gente, todo esse abandono não é virar as costas para os pais, não, é momentâneo. A afeição está ali, cada vez mais próxima, cada vez mais forte. Viver em outros ambientes com pessoas diferentes, porque a gente viver com pessoas iguais a gente é muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver a gente viver na divergência. É a gente viver com pessoas que pensam diferente da gente. Aí é que tá. Aí é que tá a gente saber falar, eu sou cristão, eu vou superar, eu tenho que, né? Então é aí que tá a nossa prova de fogo, com mais oportunidades de aprendizado em nossas experiências. Aí eu coloquei até entre parênteses, é a espiritualidade agindo no crescimento intelectual do espírito. São todas oportunidades que a espiritualidade vai proporcionando para nós de crescimento intelectual. Assim, fechando, né, o item 4 e 5, não se deve dar a essas palavras de Jesus, fiquem bem claro, viu, gente? Fica bem claro esse estudo da noite, bem claro que Kardec deixou para nós esse ensinamento aqui muito claro, muito óbvio. Não se deve dar a essas palavras de Jesus o sentido de abandonar, de cortar relações com a família, como condição de ser seu discípulo. Pois o Espiritismo nos esclarece que nos relacionamentos familiares estão as maiores oportunidades de desenvolver-se o amor ao próximo como a si mesmo, de transformações de ódio em amor, de antipatias em simpatias, de egoísmo em altruísmo, em renúncias a favor do outro, ou seja, de vivenciar os seus ensinos. Vocês perceberam que abandonar pai, mãe e filhos muitas vezes é o trabalho de muitas pessoas, que muitas pessoas fazem no mundo para arrebanhar as ovelhas desgarradas? Quantas pessoas trabalham no mundo, gente, como voluntárias às vezes, sem ganhar nada, para arrebanhar aquelas ovelhas desgarradas? E para isso, elas deixam os lares, elas deixam filhos. Quantas pessoas abandonam seus lares em trabalhos voluntários, salvando vidas? Quantas pessoas abandonam lares em trabalhos voluntários? É esse o trabalho, é esse o convite de Jesus. É esse o abandonar o lar. O que a doutrina espírita nos convida. Que a paz de Jesus estejam com todos vocês.